A área clínica ela tem uma coisa interessante que é você parar e perceber que as pessoas muitas vezes vêm já com uma decisão meio pré-tomada. Então ela já vem com a ideia de que ela sabe o que ela quer, o que ela precisa e ela só está buscando ali um caminho para oficializar aquele processo. Quando a gente está atendendo casal, por exemplo, é muito comum alguns casais falarem assim: ah, eu já quero me separar. A gente já conversou, a gente já fez tudo que tinha que ser feito, nada dá certo, então a gente realmente vai separar, só que a gente quer separar de uma forma mais tranquila. Porque para quem não sabe, a terapia de casal não é só para reconciliação, ela também serve para você separar de uma forma mais madura, uma forma mais adulta e tal. O que é muito bom, porque demonstra que o casal tem maturidade. Diferente da maioria dos casais que acaba, né, brigando ali e não termina bem. E aí na primeira sessão, geralmente é o que acontece. Esse casal ele chega com essa certeza de eu quero separar. Então vai lá, já conversou com o advogado, já fez toda a papelada, não assinou nada, mas já viu como é que funciona o processo. Os dois sabiam exatamente o que tinha que ser feito. Mas ainda assim estavam lá, né? Eles ficam lá sentados na frente do terapeuta, do profissional, de, meio que dispostos a tentar mais uma vez, porque ainda não tem aquela certeza. Porque quando você assina o papel já era. Né? Você, pô, dificilmente você vai conseguir dar ali o passo atrás e tal. E como eu falei, num casal, muitas vezes você vai levando a amargura daquilo ali, o ressentimento. Então aquilo vai se estendendo e você vai vendo que o processo fica mais pesado. E na literatura, tem um caso que o pessoal cita mais ou menos o seguinte, que a gente vai chamar de M e L, né? Ou Maria e Lúcio, por exemplo, que é um casal que está lá, é fictício. Mas só para a gente poder ilustrar como é que funciona isso, né? O casal chega com uma decisão e de repente a terapia muda. Então, o que que acontece? Você chega na terapia, você começa a oferecer exercício, tarefa, né? Você vai explicando ali algumas coisas, você vai identificando os padrões de comunicação que o casal tem, você vai avaliando o que que precisa, eles choram ali no momento certo, pediam desculpa com sinceridade, tudo muito scriptado, assim, tudo muito certinho, né? Isso é muito comum nos casais. Então tem o momento certo do choro, tem o pedido de desculpa que acontece, aí tem aquela postura ali na própria terapia, isso a gente vê também na clínica, no sentido prático, não só teórico. Ele sai dali com aquela postura de que, ah, tá resolvido, a vida tá melhor. E aí na semana seguinte, pá, o mesmo ciclo. Pá, o mesmo ciclo. E cara, vai indo. E o casal muitas vezes fica assim. Ele vem pra terapia, isso a pessoa também individual acontece. Ele vem pra terapia, melhora naquele processo ali de 60 minutos e vai embora. Beleza, passou a semana, tem uma queda, tem uma recaída. E dentro desse processo é engraçado você perceber, né? Que o profissional, isso eu me incluo, acho que todo mundo se inclui quando a gente está atendendo, a gente leva algumas sessões para começar a nomear esses ciclos, nomear o que está acontecendo. Porque, normalmente, a pessoa pode ser excelente em fazer terapia, mas não está mudando nada. Porque fazer a terapia é bater o ponto. E eu coloco isso para os meus clientes. A terapia ela não é a sessão. A terapia ela é fora da sessão. É você pegar aquele conhecimento que você teve ali, durante aqueles 40, 60 minutos, às vezes um pouco mais, e aplicar. Mas a maioria acaba não aplicando. Então a pessoa vem, faz a terapia, bate o ponto, fala dos seus problemas, fala das suas questões, tudo é conversado, chega ao meio termo de tarefa, de exercício, dever de casa, aprendizado, blá blá blá, e chega lá no ponto ela não aplica. E aí o que que acontece? O problema ele não é uma falta de inteligência ou boa vontade muitas vezes. É que quando a gente olha para o casal nesse sentido, muitas vezes eles não trabalham com a queixa que traz. Ah, falta de comunicação. Ah, minha vida é ruim porque falta eu sair de casa. Ah, minha vida é ruim porque falta, sei lá, disciplina. Minha vida é ruim porque falta eu sentar e estudar. Então ela sai dali com aquela consciência de que ela sabe qual é o problema. E aqui pensando no nosso exemplo, né, a falta de comunicação no casal. Esse é o problema. Só que isso não é o problema. Geralmente o que a gente leva para uma terapia é apenas um sintoma. O que está havendo efetivamente antes, a causa, né, a raiz, entre aspas, do problema, porque eu não acredito na ideia de raiz, é o que a gente tem que tratar. E aí quando você pega, por exemplo, na literatura, casais assim, tipo a Maria e o Lúcio ali, você vê que eles começam a ter um trabalho que o John Gottman ele trouxe lá pra gente na literatura. John Gottman, para quem não sabe, ele é um dos maiores psiquiatras, psicólogos que a gente tem ali
da terapia de casal e de família, né? A família inteira dele atua nessa área. Então ele traz pra gente o que ele chama de bits de conexão. Bits é como se fossem convites, né? Tentativas de conexão. Que é quando o seu parceiro tenta fazer algo ao longo do dia para estar com você. Comentário, atividade, pergunta, presença, aquelas coisas que a gente vê nas 5 linguagens do amor, por exemplo, são pontos de conexão. Só que o problema não é eu fazer esse ponto de conexão, é como ele é recebido. E aí você pega nos casais hoje em dia, você vê que a maioria dos casais não respondem a esses pontos de uma forma positiva. Não. Eles tendem a se voltar contra, ou seja, ignora o ponto de conexão, ou até mesmo rejeita. E aí, ao longo desse tempo, né, enquanto você está rejeitando aquilo ali, enquanto você está ignorando aquele ponto aquele convite, a pessoa que emite o convite, ela vai entendendo que aquilo não é desejado. Então ela vai entrando no que a gente chama de processo de extinção, que é eu emito um comportamento de conexão com você, você recusa e eu paro de fazer isso. É o princípio básico de todo comportamento. Ele só se mantém enquanto houver reforço, enquanto ele for interessante. Parou de ter reforço, parou de ser interessante. E aí quando você vai para a clínica e percebe isso no relacionamento, você percebe muito essa clareza, que eles faziam isso dentro da terapia. Porque a terapia ela é só mais um ambiente. Então as pessoas fazem isso. É que nem eu brinco com alguns clientes da terapia individual. Você está aqui atendendo, aí a pessoa está aqui. A câmera dela tá aqui, mas ela tá olhando para lá. Tudo bem, tem um monitor, eu considero que ela está me olhando. Mas não, você começa a ver que ela tá olhando outras coisas na tela. E aí você percebe que ela não tá atenta à terapia. A terapia é só bater ponto. É só para dizer que vai. Aí você já começa a perceber, dá, sei lá, 6 meses de terapia, essa pessoa não te indicou ninguém, essa pessoa não teve a melhora significativa que era para ter seguindo os exercícios. Ela não teve o desenvolvimento que deveria, que era preditor da melhoria. No casal, quando a gente vai recusando esses pontos de conexão, a mesma coisa acontece. O preditor que a gente tem é que esse casal vai se separar. Porque a satisfação conjugal, a estabilidade, ela vai decaindo, vai decaindo, decaindo. E aí é um ponto que chega a uma hora, né, na terapia que você tem que falar, olha, você precisa melhorar isso aqui. Você precisa melhorar isso aqui, porque a pessoa ela não percebe muitas vezes que ela faz isso. Então, põe a Maria ela vai lá, ela faz um comentário sobre o Lúcio, uma coisa da vida dele e tal, o trânsito, os filhos, um filme que eles assistiram junto, um seriado, um jogo, blá blá blá. E aquele ponto, se o Lúcio não responde, ele se perde. Um exemplo prático, eu tava vendo, na semana passada, uma semana atrás, teve o Nintendo Direct. E aí teve lá o negócio do Zelda e tal, pá, pá. E aí passou um tempão, quando foi acho que na sexta ou no sábado. Minha esposa, o Zelda que vai lançar é novo? Eu falei, é um Zelda novo baseado num Zelda antigo. Pronto. Se eu não respondo aquilo ali, para ela é um ponto de conexão. Se eu não respondo, o que que acontece? Ela para de emitir o comportamento. Essa é a logística. Eu comprei um livro, ela achou interessante. Ela, posso ler? Eu falei, pode, pega aí. Ponto de conexão. Então, o casal ele vai tendo esses pontos de conexão ao longo do dia. Ele não é um momento específico. Ele pode até ser, mas ele não é. Eles são coisas triviais, são coisas básicas. Novamente, falar sobre o filme, criação dos filhos, sobre o relacionamento, sobre coisas que o marido gosta, a esposa gosta. E se eu não respondo a esses pontos, esses convites, né, esses pontos de conexão, a relação decai. E não precisa nem assim, não responder com hostilidade, tá? É só ignorar. Se você ignorou, se você rejeitou com hostilidade, você percebe que a relação vai decaindo. Por mais que às vezes a gente olhe assim, a relação tá boa, tá boa. Não, não tá, ela tá perdendo intimidade. É um casal que não consegue mais ficar junto. Quando você pega nesse sentido, e aqui vamos pegar o exemplo, né? A Maria vai lá e emite o ponto de conexão, o convite, fala ali sobre trivialidades do dia a dia, e o Lúcio ele não responde. Então o que que acontecia? O Lúcio ele não estava sendo mal intencionado, ele só não estava presente. Ele estava presente de um jeito que ele aprendeu a estar presente, isso é muito comum na literatura e no dia a dia, né? Então a gente aprende de um jeito e não percebe que esse jeito talvez não seja adequado para o parceiro.
Então a minha disponibilidade ela não é percebida como disponibilidade e eu preciso conversar sobre aquilo ali. Porque às vezes eu vou ficando ausente. E é o que acontece na clínica. Dentro do modelo do John Gottman, o que a gente tem nesse sentido? Que é o virar-se contra. A pessoa ela vira-se contra aquele ponto de conexão, não de uma forma dramática ou coisa, não, não é o que eu quero e tchau. Não, ela não está rejeitando, ela só não percebeu. E essa não percepção desse convite faz com que a relação não se desenvolva. Como eu falei, quando minha esposa ela vem trazer uma pergunta sobre um jogo que ela me viu assistindo o vídeo várias vezes, aquilo é o ponto de conexão. O meu cunhado, ele fez isso, a mesma coisa, mesmo evento. Teve direct e tal, ele mandou mensagem na hora, assim, pô, Rafael, tá passando um negócio do Kingdom Hearts 4. Aí eu mandei pra ele, pô, não quero saber do Kingdom Hearts, cara, quero saber do Zelda. Brinquei com ele nesse sentido. Ali, como ele conhece meu estilo, ele sabe que eu não tô zoando ele, nem nada, né, não tô ofendendo ele. Mas se a pessoa não entende isso, ela tá usando um ponto de conexão, cara, tô falando de um jogo que você gosta, eu gosto muito de Kingdom Hearts. De repente você ignorou isso, ele rejeitou, pô, não quer saber de Kingdom Hearts, como assim? Ele esquece o outro lado. Isso é uma coisa muito comum. Então a gente tem que estar percebendo os detalhes do relacionamento. Porque são esses detalhes que fazem as coisas funcionarem. E aí, na literatura, isso eu trago também como pergunta para os meus clientes, tanto individual quanto casal, principalmente os casais. O que acontece? Lá na literatura, isso você vê assim, passa, sei lá, 7, 8 sessões, 9 sessões, e as coisas vão mudando, as coisas vão se desenvolvendo. Porque você percebe que a pessoa vai trazendo e você vai pontuando ali, olha, isso aqui é um ponto de conexão, isso aqui é um ponto de intimidade. E aí você vê que o casal começa a tentar se ajustar na comunicação, você precisa interromper. E aí você para e pergunta, e o que aconteceu? O que aconteceu nessa situação de vocês? O que isso aqui gerou em você? Como é que você se sentiu? Parece pergunta besta, né? Básica, assim, que você vê em seriado. Como você está se sentindo sobre isso? Mas para um casal, muitas vezes isso é fundamental, porque o casal não para perguntar como é que você sente sobre isso? Como é que você se sente sobre o comportamento que eu faço? Que é o que a gente brinca. Quando você faz X, eu sinto Y, eu preciso dizer. Se eu não sei o que a pessoa está sentindo quando eu estou emitindo um comportamento, eu não sei o que ela vai precisar. E aí, quando você faz essas perguntas, o silêncio ele começa a tomar conta. E é um silêncio dramático, porque ele não é de resistência, ele não é de rejeição, não, ele é de reflexão. Ele é um silêncio que, de fato, para a terapia, independente se é casal ou individual, faz a pessoa entrar no processo de pensamento, de reflexão. E aí eles começam a refletir, começam a pensar, começam a avaliar. Então, aquilo que está à tona começa a aparecer. Eu não pergunto, você quer falar disso? Não. Você pergunta. E aí? Você não faz pergunta fechada. Você faz uma pergunta aberta. E a gente às vezes precisa se perguntar coisas mais abertas. Cara, como é que eu tô me sentindo sobre isso? O que eu percebi sobre isso hoje? Não é tipo, isso aqui é importante pra mim. Não é isso. Isso é importante. Apareceu. Mas o que você sentiu sobre? E aí no casal você começa a perceber. Os padrões de comunicação não são o que ele fala, mas o que eles não falam. Aquilo que não está sendo debatido, aquilo que não está sendo conversado. Porque a percepção, por exemplo, vamos dizer que a Maria perdeu um filho nesse sentido. Aí ela surge esse silêncio, ela fala disso, e aí ela traz, olha, eu perdi um filho, me senti assim, assim, assado e tal. E o Lúcio lá, ele traz à tona o que ele sentiu. Pra Maria, talvez ela não tivesse percebido que o Lúcio sentiu as coisas, só que ele não sabia como lidar com isso. E ele precisava cuidar da Maria. Então ela vai ver o Lúcio como alguém insensível. Se você não chorou a morte do filho, você não passou por isso e tal, 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 tal. E não é que ele não passou, ele não demonstrou, ele não expressou. Isso é muito comum, principalmente para nós homens, que a gente cresce numa cultura muito machista nesse sentido, de não demonstrar as emoções. Que nem uma cliente uma vez falou para mim assim: como é que pode, né? Nossa geração lidou tão bem com as emoções e a geração de hoje, ela tem filhos e tal, lida tão mal, tá tão sensível. Eu falei: você lidou bem com suas emoções? Ela, lidei. Eu falei: você sabe suas emoções? Você conhece? Não. Eu falei: então como é que você disse que você lidou bem? A gente não lidou bem. Eu tenho 37. A minha geração, 30 a mais,
alguns ali dos 25 mais, cara, não lidou bem com as emoções em nenhum momento. A gente suprimiu a emoção o tempo inteiro. Não pode chorar. Você quer um motivo? Eu vou te dar um motivo pra você chorar. Né? Homem, principalmente. Se você chorar é mulherzinha, é viado, é não sei o que, papapá. A gente suprimiu as emoções. A gente não lidou bem. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar na terapia de essa pessoa, qual é a idade dela, qual é o contexto de vida que ela tem, qual é o histórico, qual é a cultura. Porque o cara que vem, pô, imagina o Lúcio. O Lúcio ele pode ser de um jeito, se ele for nordestino, se ele for do norte, se ele for do sul, se ele for do sudeste, do centro-oeste. Cada jeito cultural que vai existir afeta a vida dessa pessoa. Isso na literatura muitas vezes não aparece, tá? Quando eles trazem casos clínicos, isso aí você não tem essa informação, dependendo do autor. Mas quando você vê na clínica, ali conversando, entrevistando e avaliando, e você no seu próprio relacionamento, na sua própria vida, você entende. Cara, por que meu pai é assim? Olha a vida do teu pai, olha o histórico de vida dele. Como é que ele cresceu? Olha a vida da tua mãe, olha a vida do teu marido, teu namorado, tua esposa. Olha o bairro que você vive. Como é que o bairro que você vive afeta você? Eu já dei esse exemplo uma vez. Eu morava num bairro que não existia o costume de catar cocô de cachorro. Aqui no bairro novo, é um bairro um pouquinho mais nobre, apesar de ele ser tipo 1 quilômetro de distância, toda a quadra tem pelo menos uns três não, acho que até mais, uns 6 pontos de coleta de saco de cocô de cachorro. É outra cultura. Toda a quadra é outra cultura. Você raramente vai ver um cocô de cachorro. Não, você vê de gente, que é mendigo, mas de cachorro você raramente vê. Você vê, mas é raro. Diferente da outra região que eu morava. Então você começa a perceber que isso acontece no relacionamento também, né? As pessoas têm culturas diferentes, formas de expressar diferentes. E aí, nesse exemplo, a Maria perde o filho, Lúcio lá não demonstra, não expressa, fica em silêncio. Aquilo é confundido com uma desconexão, uma insensibilidade, de que o Lúcio é insensível. E de repente ele, não, mas espera aí, eu senti, eu percebi, eu me afetei, eu tive que lidar com aquilo. E aí você começa a perceber que a Maria, ela não estava com raiva do Lúcio. Não. Ela só não tinha entendido a vida dele. Ela estava com uma dor de ter que ficar enfrentando aquilo, numa percepção dela, essencialmente sozinha, enquanto o Lúcio não fazia nada. E ela lá resguardada, né, guardando aquilo ali sobre ela e o Lúcio vivendo a vida dele. Só que ele estava vendo o luto dele, o processo dele, a forma dele é diferente. Forma da mulher sentir, forma do homem sentir, da mulher expressar, do homem expressar, de cada um viver é diferente. E aí você percebe uma coisa, a comunicação desse casal não é o tratamento no dia a dia apenas, o que é falado, mas é o que não é falado. E eu lembro uma vez que eu atendi um rapaz, tem muitos anos, tem uns 10 anos. Ele tava passando por um problema financeiro e tal. Ele, pô, será que eu falo pra minha esposa? Eu falei, cara, fale. Na época eu tava estudando sobre finanças de casais. Tava começando meu estudo, né, pra atender casal. E eu falei, cara, fale, porque isso a gente chama de traição financeira. Ele, sério? Eu falei, sério, fale. Porque às vezes você não tá conseguindo dar conta, mas a tua esposa, ela pode ter uma ideia diferente. Ela pode ter uma forma diferente de lidar com o problema. Ele, ah, beleza, vou falar. E pronto, mudou a relação que ele tem. Mudou a forma de viver. E isso, novamente, são coisas que a gente não percebe no dia a dia. Entende? A gente precisa começar a trazer. Na terapia focada na emoção, a gente traz muita ideia de você nomear as coisas. Né? Que você precisa dar nome para você poder entender o que está acontecendo. E eu não vou lembrar o nome da autora da EFT. Né? Não é MDR, tá, gente? MDR é aquela do olhinho e tal, não. EFT é outra coisa. Tem mais base científica. Queria lembrar o nome da autora, mas não vou lembrar agora de cabeça. Mas ela fala um negócio que é basicamente o seguinte. Ela fala que existe uma lesão com relação ao apego. Que é um momento de crise onde geralmente um dos parceiros buscou o outro. Lembra aquele ponto de conexão do John Gottman? Ele busca o outro. E no que ele chega nesse outro, ele não encontra. Ele só encontra a ausência, ele encontra a rejeição. Mesmo que involuntária. E aí você começa a ter uma relação disfuncional.
Porque não é uma questão de culpa, nem nada do tipo, é o vínculo está sendo quebrado ali. Ele foi testado no momento de vulnerabilidade, do tipo, a Maria precisava do Lúcio naquele momento e ele não estava disponível emocionalmente. E aí a mensagem que fica interna, que é uma lesão interna, né, um trauma, basicamente é: essa pessoa não está disponível. Quando eu precisei de você, você não estava lá. Você não fez. Você não se desenvolveu. Papapá, papapá. E aí você começa a perceber que, por exemplo, nesse caso que a gente trouxe aqui, a Maria ela tinha esse tipo de ferida. Que é, ela procurou o marido por uma situação que ela passou, ele não estava disponível emocionalmente, e ela entende que ele não está ali. E se ele não está ali, o seu sentimento é negativo, por que eu vou continuar na relação? Isso muitos homens passam. Eles procuram a mulher, por exemplo, na vida sexual e a mulher não tá, não é presente. Então ele fica com essa ferida. Aí ele supre essa ferida com outras coisas: bebida, jogos, pornografia, traições e por aí vai. Ele vai suprindo aquilo ali. E é uma forma de viver. É uma forma de viver. Isso todo casal. A mulher vive a mesma coisa. O marido não procura, aí ela vai lá, acha que o problema é com ela vai se retraindo, retraindo, aquilo vai desenvolvendo mais problemas, problemas comportamentais, e a relação desanda. A relação desanda. E aí o ciclo desse afastamento, ele começa a crescer cada vez mais, porque eu te procurei, você não me procurou, você não correspondeu, eu não procuro mais. Você não me procura, eu não procuro, porque cada um não tem, assim, os dois não têm a proatividade de procurar e de sentar e entender, o que tá acontecendo? E aí o problema de comunicação que vai indo lá para a superfície começa a ser assim, começa a se desenvolver dessa forma. E aí você percebe que durante um processo de terapia, novamente, a comunicação não é o que é falado, mas é o que não é falado. E aí você começa, dentro da terapia, a trazer os assuntos não falados, que é o que a gente brinca que é uma dívida emocional, dívida conjugal das emoções que você tem. Pegar aqui a minha situação, eu tenho quase 20 anos de relacionamento. Claro que eu não vou lembrar, mas assim, pô, o que aconteceu nos primeiros 5 anos que você acha que precisa ser desenvolvido aqui? Aí você vai pagando aquela dívida, ano a ano, ou por período. Você vai pagando, pagando, pagando. E quando aparecer no meio do dia a dia, assim, com a sua parceira, seu parceiro, pô, lembrei disso aqui que você fez. Posso trazer? Pode. Mas com aquela ideia de, se você não trouxer a partir daqui, não pode mais trazer. Aquela dívida tá paga. E aí você vai trabalhando a comunicação do casal. E você percebe que muitas vezes o trabalho principal é deixar o outro falar. Porque muitas vezes o outro se calou. Ele não falou. E não é ter uma resposta, não é retrucar. É só deixar o outro falar e você ter uma escuta ativa e reflexiva. Então você deixa ele falar, você deixa ele botar para fora. E à medida que ele vai pondo para fora, aquilo vai mudando internamente. E essa mudança vai gerando tudo o que precisa para o desenvolvimento. Isso é o que a gente acaba tendo de lição muitas vezes nos relacionamentos. Quando você pega livro assim da literatura, mais tem, você começa a ver, caramba, é assim, assim, assim. São vários padrões de pessoas de outros países que você fala, caramba, isso acontece na minha relação. E é o que eu brinco com os meus clientes. Cria um grupo no WhatsApp de vocês, um saque da relação. Um local de reclamação da relação. Crie, não tenha vergonha, crie. Mas crie mesmo, tipo, vai lá, despeja, comenta. Ah, mas a gente briga. Cara, precisa falar, o conflito ele não é um problema. O conflito, ele é a demonstração de que existe um problema. Se eu não parar para lidar com esse problema, o conflito ele só escala. E normalmente a queixa que aparece na primeira sessão raramente é a queixa principal. Raramente é o grande problema, ela é só sintoma. É a comunicação, a frequência de conflito, a distância emocional e por aí vai. É o sintoma que ficou lá para trás para você não trabalhar. E aí uma coisa que lendo, né, e aplicando, vendo ali no dia a dia, você sai de uma ponderação que é: como vocês brigam hoje? Como é que é a briga de vocês? Não importa. É, o que acontece com o vínculo depois? O que acontece quando vocês brigam com o vínculo? A diferença entre esses dois pontos, né? Tipo, como você briga e o que acontece com o vínculo quando vocês estão brigando, traz uma percepção diferente.
Porque às vezes você tá trabalhando só sintoma e não realmente o que importa. Essa ideia de raiz, de causa. Porque o que está embaixo dessas problemáticas tem um nome diferente. É uma lesão, é um trauma, é uma cultura, é um aprendizado, é um padrão de apego que nunca foi reconhecido, nunca foi tratado. É o momento em que você olha ali pro vínculo e você não percebe como é que ele está sendo testado, como é que ele foi fundamentado. E aí no relacionamento, mais uma vez, se eu não paro para trabalhar essas coisas de maneira pontual, de entender realmente ali, não adianta. Não adianta. O casal vai ter uma problemática. Por isso que muitas pessoas ficam em terapia de maneira ineficaz, porque a terapia está só trabalhando sintoma. Sintoma. Exemplo besta, mas assim, a gente tá numa virada de temporadas onde as pessoas estão adoecendo porque tá mudando o clima. Isso é normal, são viroses sazonais, bactérias sazonais e tal. E boa parte dos meus clientes adoeceram. Eu falei, caramba, eu não adoeci. Eu parei, avaliei assim, eu falei, cara, tem uns, sei lá, uns 3 meses que eu não adoeço, uns 3, 4 meses que eu não tô adoecendo. Pra mim já é um baita regra, porque eu tenho criança em casa. Eu falei, caramba, que virada. Aí você começa a avaliar o que aconteceu. Comecei a comer mais fruta, tirei processados, comecei a dormir melhor, preservar mais o meu sono. Então são coisinhas que você vai ajustando e vai percebendo que melhora. Não mente. O adoecer é só sintoma. Como é que tá o teu sistema imune? Ah, teu sistema imune tá baixo. Por quê? E aí você vai afundando, vai afundando, vai. E aí você vai descobrindo mais coisas. Mesma coisa na terapia. Ah, eu tenho depressão. Ok. Estilo de vida, rotina, mentalidade, visão de mundo, papapá. Você vai desenvolvendo. Essa é a vida. Essa é a vida na terapia, na clínica. Você tira um tempo para avaliar o que está acontecendo naquelas relações ali no dia a dia. Beleza? Deixe seu comentário. O que você achou desse tipo de vídeo? Se você acha interessante trazer mais casos assim, sejam eles fictícios, sejam eles da literatura. Eu não posso trazer os meus casos efetivamente, porque tem uma questão ética aqui. Mas eu posso criar casos e a gente vai debatendo sobre eles. Deixa aqui nos comentários, beleza?